E agora você acompanha uma entrevista com o diretor e mantenedor do Colégio Ângulo de Itu e Salto, Fábio Augusto de Oliveira e Silva. Olá pessoal, hoje estamos aqui com o diretor-geral dos Colégios Ângulo, Itu e Salto, Fábio Augusto de Oliveira e Silva. Prazer recebê-lo no nosso cantinho. Aqui eu tenho, antes de começar a entrevista, quero apresentar um pouquinho, porque apesar de todo mundo conhecê-lo, trabalhar com ele, muita gente não conhece a formação que ele teve, né? O Fábio tem uma trajetória que começou primeiro como aluno do Ângulo, né? Isso. No Colégio dos Pais, fundado pelos pais, e aí ele é formado, graduado em Engenharia Civil pela Unesp de Bauru, depois fez pós-graduação em Administração pela Getúlio Vargas e mestrado em Engenharia Mecânica e Aeronáutica, licenciatura em Física e foi pós-graduando, foi se formando e deu uma volta ao mundo para chegar aqui, ou seja, fez um grande caminho, né, Fábio? Helena, obrigado. Eu costumo dizer que eu tenho o privilégio de dizer o seguinte, eu nasci dentro da escola e continuo dentro da escola até hoje. Então, isso passa não só pela minha formação, mas principalmente por aquilo que eu vivi junto aos meus pais e aquilo que eu vivo hoje, né? A gente viveu a escola desde o seu início, né, até a sua plenitude e chegando até hoje, né? Eu estudei no Ângulo também quando era adolescente. As coisas na minha vida sempre aconteceram muito rápido, por conjunturas do destino às vezes, ou até por situações que a vida nos impõe muitas vezes, né? Mas eu acabei entrando na faculdade muito novo, eu entrei com 16 anos na faculdade. Fui lá para Bauru, onde fiz grandes amigos também, tenho grandes amigos até hoje. Alguns padrinhos de casamento, a gente virou padrinho dos filhos. A gente tem muito contato com algumas pessoas que inclusive moram lá também. Eu vira e mexe, estou indo para Bauru para visitar os colegas. Depois que eu me formei, eu voltei para Itu, trabalhei um pouquinho aqui na área, engenharia civil mesmo, trabalhava com estrutura metálica, com projeto de estrutura metálica, projeto de construção e fabricação. Aí nesse meio tempo eu comecei a fazer o curso de especialização em administração para graduados, porque eu queria direcionar minha carreira para uma grande empresa, para uma grande corporação, uma multinacional, era essa a minha intenção. E com isso nesse meio tempo, eu trabalhava aqui em Itu, né, e fazia a pós-graduação, surgiu uma possibilidade de a gente prestar um programa de trainee, onde a Embraer tinha na época, e eu acabei sendo aprovado, e lá fui eu para São José, depois de 2 anos de formado. Aí eu tive, a Embraer tinha uma parceria com o ITA, esse programa perdura até hoje, inclusive, chamado de PEE, Programa de Especialização em Engenharia. Existe um grande problema que a Embraer enfrenta até hoje, porque é a formação de mão de obra, a contratação de mão de obra qualificada. Não existe muito engenheiro aeronáutico no país, né? Então a Embraer contratava engenheiros, e contrata até hoje, dá uma formação específica em Engenharia Mecânica Aeronáutica, quando eu tive a oportunidade de fazer um mestrado lá no ITA. E aí eu fiz esse mestrado e comecei a trabalhar na Embraer. Nesse meio tempo, a minha mãe estava doente, ela acabou falecendo em 2003, e ela tinha câncer. E meu pai, um ano depois, por conjunturas da vida aí, sempre teve uma vida muito sedentária, e acabou, com a perda da minha mãe ele sofreu muito, eu acho também. Acabou falecendo em 2004, um ano depois. E foram anos muito difíceis, porque além da gente ter perdido o pai e a mãe, né, em muito pouco tempo, daí eu me vi numa situação muito delicada, porque eu já pretendia vir trabalhar com meu pai, a gente já tinha alguns projetos de continuar fazendo com que a escola crescesse, os negócios evoluíssem, né? Vocês conversaram sobre isso? Sim, a gente sempre conversou bastante sobre isso, até quando minha mãe era viva também. Mas ia ser uma coisa planejada, né? Em função de como as coisas aconteceram, eu tive que tomar uma decisão, e aí eu acabei, acho que, tomando a decisão certa. Hoje eu vejo que eu acho que aquilo que foi feito foi muito bem decidido. E aí eu acabei assumindo aqui a direção da escola em 2004, onde estou até hoje. E eu acho que a gente conseguiu colocar a escola num patamar maior do que aquele que existia naquela época. E agora vamos falar um pouquinho sobre a sua vida esportista. Dizem que, comenta-se que a gente vê o Fábio pedalando por esta cidade e arredores. Você é ciclista, né, Fábio? Na verdade, é uma válvula de escape que a gente tem, como todo mundo tem que ter, né? É bom que tem. Eu gosto muito de esporte, não só de ciclismo, mas eu gosto de correr bastante também.
já participei de algumas provas de triatlon, mas eu sou meio movido a desafios também naquilo que tange a parte esportiva. Eu acho que isso é fundamental para a gente ter um bom equilíbrio na vida, né? Não só pela questão da saúde, mas principalmente pela questão mental. O momento que eu tenho pedalado bastante, menos do que eu gostaria e mais do que eu posso normalmente. Uma vez por semana? Pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, mas eu vou às vezes de terça, de manhãzinha, ou quinta e sempre sábado e domingo, né? Mas é um momento onde a gente tira o estresse um pouquinho da cabeça e limpa a alma para a gente poder estar renovado e poder enfrentar os desafios do dia a dia. Mas é gostoso, eu participo de algumas provas também, às vezes. A última que a gente participou foi no autódromo aqui de Indaiatuba, na Fazenda Capuava. Mas é só para curtir aquele momento e participar mesmo. Você é casado com a Deborah, tem o Daniel e o André. Isso. E como é que você vê, assim, pensando como educador, que hoje você quer dizer, você tem uma formação plural, mas que hoje está muito engajado e voltada para a educação, como é que você vê esse mundo que espera os seus filhos, né? Muito desafiador, na verdade. Eu acho que essa é uma pergunta que a gente se faz enquanto pai, né, a todo momento. Como é que a gente vai preparar os nossos filhos para que eles possam enfrentar melhor a vida, principalmente quando a gente não esteja aqui, né? E eu acho que isso passa por uma coisa que eu aprendi com meus pais, sabe, Renato? A gente, enquanto formador, enquanto educador, a gente tem que dar meios para que os nossos filhos, os nossos alunos possam se virar. E o melhor meio que a gente pode deixar para eles passa pela educação. Eu sou exemplo disso. Eu via muitos alunos, muitos colegas, às vezes, tendo a faca e o queijo na mão, como eu sempre tive uma vida nesse sentido muito fácil. Claro, fácil sob a minha ótica, né, hoje, né. E eu sou uma pessoa que tive sorte nesse sentido, porque eu tive a oportunidade e a capacidade de aproveitar essas oportunidades que meus pais me propiciaram, a escola me proporcionou. Às vezes eu vejo alunos e filhos, inclusive, eu estou falando dos meus filhos, né? Aí eu estou falando do André e do Daniel. A gente não quer que eles desperdicem essas oportunidades e tenham consciência de o quão importante isso é na vida deles, né? Então, quando a gente fala para um aluno que caminho que ele deve seguir, é a mesma coisa que se a gente estivesse falando para um filho. Ó, o caminho que você deve seguir é esse, então não desperdice aquilo que você tem de oportunidade hoje, porque às vezes você não vai ter uma segunda chance, né? E é assim que eu procuro tratar os meus filhos também, da mesma forma que a gente trata os alunos. Mostrando para eles que, dentro do possível, eles têm que aproveitar tudo aquilo que eles têm disponível, né? Para que eles possam, na frente, buscar e colher os frutos de uma forma muito saudável e consistente. Porque o Anglo também, ele disponibiliza não só as aulas regulares, como uma série de outros elementos que compõem, né? Fala um pouquinho sobre essas... Eu acho que a escola, ela tem que ser, como a gente estava falando, dinâmica, mas ela tem que ser muito holística também. Ou seja, a gente não pode só ficar preso dentro da sala de aula. E a gente tem feito muito bem esse trabalho, com uma série de projetos aí interdisciplinares. A gente, esse ano, teve aí, foram 7 encontros ao longo do ano para o ensino médio de aulas interdisciplinares, focadas nas provas do Enem e nas provas que os vestibulares vão cobrar também dos alunos. E a gente está com coisas novas aí pensando para o próximo ano também, principalmente projetos que envolvem confecção de vídeos, situações diferenciadas no sentido de engajar mais os alunos nos plantões de dúvida, porque esse é o nosso maior desafio, enquanto aí, alguém que pensa no futuro dos outros e alguém que proporciona que os sonhos sejam viabilizados, né? E esse é o nosso maior papel enquanto educador e elemento transformador da sociedade. Fazer com que os nossos alunos, as nossas famílias tenham condições de realizar os seus sonhos, buscando a felicidade plena de uma maneira muito saudável e sempre aproveitando aquelas oportunidades que a nossa escola sempre oferece. E vamos terminar com o seu bordão, que é... Vamos em frente. Sigamos aí 2018 com muita força. Isso aí. Obrigada, pessoal. Obrigado.